enquanto eu estava ali no banco, me preparando para subir, eu vinha pensando na parábola do semeador. E eu acho que uma das lições que a gente tira é que a semente que ela cai na terra pedregosa, ela não frutifica. Ela pode até nascer ali no momento. Nosso coração se alegra com a palavra, ou seja, nasce algo daquilo, mas aquilo não se sustenta porque não tem raiz. Talvez um dos maiores problemas da gente que é crente velho, já de igreja, que há muito tempo está aqui, sentando nesses bancos, é esse: não deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, ou não abrir nosso coração para o Espírito Santo trabalhar. E a palavra que muitas vezes nos alegra no momento que nós ouvimos, ela não cria raiz, porque a gente não a pratica, porque a gente não a busca, porque a gente porque a gente não se debruça sobre ela com a seriedade e com o empenho que a gente deveria. Então, que nessa noite o Espírito Santo venha, em nome de Jesus, nos trazer entendimento verdadeiro, nos trazer raízes mesmo, que essa palavra venha cair em terra fértil e não em terra pedregosa, que nosso coração esteja arado, preparado para receber a palavra. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor venha preparar os nossos corações para receber a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Deus, e que a semente hoje lançada venha cair numa terra fértil, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, estar, Deus, totalmente voltados ao Senhor, concentrados no Senhor, ligados no Senhor, Pai, que o nosso coração não esteja distraído com qualquer outra coisa, Deus, dessa porta para fora. Que todas as preocupações, que todos os problemas, Deus, tudo aquilo que venha nos tirar o foco, Deus, tudo aquilo que venha nos tirar a concentração, Pai, tudo isso venha cair por terra, Deus, e que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja falando conosco, esteja plantando no nosso coração a palavra que é verdadeira, a palavra que é justa, a palavra que é, Deus, eterna, a palavra que permanece. Me usa nessa noite, Espírito Santo, me usa nessa noite, Deus, que eu seja canal, que eu seja apenas boca do Senhor aqui, Pai, e que eu seja também grandemente ministrado por essa palavra, assim como toda a igreja, que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 12. Eu não sou muito bom com nome de ministrações, quase nunca eu coloco um nome na ministração, mas se eu pudesse colocar um nome nessa, seria mais ou menos as lições que nós tiramos do pecado de Davi. Antes da gente ler o 12 propriamente dito, eu vou resumir aqui o capítulo anterior, né? Para a gente não precisar ler todo ele. Mas o que está acontecendo para chegar até aqui essa situação que nós vamos ler? Davi, certa vez, estava caminhando pelo seu palácio, acordou de manhã, estava ali caminhando pelo palácio. Israel, em guerra com os amonitas, todo o seu exército, os seus generais, os seus comandantes, os seus servos mais bem colocados, mais bem posicionados, estavam na guerra, e ele, contrariando o que era de costume, porque o rei geralmente estava com o exército na batalha, contrariando o que era de costume, estava no palácio. E ele, caminhando pelo palácio, ele se depara com uma jovem tomando banho, ali nas proximidades do palácio. E se ela estava tomando banho, obviamente ela estava sem roupa, ela estava desnuda. Davi olha essa jovem, chamada Batseba, e a cobiça. E ele pergunta pelos seus criados, fala: olha, quem que é essa jovem? E eles falam: Senhor, ela é a mulher de Urias. O nome dela é Betsaba, ela é casada com o seu servo Urias, o Eteu, e, enfim, é uma mulher que talvez seja melhor que o Senhor não se envolva. Mas Davi a cobiçou profundamente, e ele disse: mandem chamá-la. E ele chama, então, eles chamam, os servos de Davi chamam Betsaba até o palácio, e Davi se deita com ela, e ela engravida, ela tem uma gravidez de Davi. E Davi, então, se depara com aquele problema,
com uma mulher que não era sua, mas que era de um servo seu, grávida, esperando um filho dele. O marido dela, por coincidência, estava na guerra, junto com os outros servos de Davi. E ele tem uma grande ideia, ele fala: eu vou resolver esse problema da seguinte maneira: eu mando chamar Urias da guerra, falo para ele que ele pode tirar um dia de folga com a mulher dele, ele se deita com a mulher dele, e então todo mundo pensa que o filho que Betsaba está gerando é dele. Só que Urias era um servo muito fiel, e quando Davi o chama, ele não se deita com Betsaba. A Bíblia fala que ele se deita ali às portas do palácio, e Davi o questiona no outro dia pela manhã, fala: por que você não foi tirar um dia de folga com a sua esposa? E ele responde para Davi: olha, meu povo está em guerra, os meus amigos estão na batalha, os meus senhores estão na batalha, não tem por que eu ir tirar um dia de folga com a minha esposa, não tem por que eu ir me regozijar com a minha esposa, sendo que está todo mundo lá batalhando por mim. E então, para resumir, Urias volta à batalha no outro dia. Davi chama Joabe, que é o seu comandante, e fala assim: olha, coloca Urias na linha de frente, coloca ele numa região onde vai ter muito problema, onde ele vai ter muita dificuldade, e quando os inimigos vierem sobre ele, eu quero que vocês recuem e o deixem sozinho. Era óbvio que Davi estava dando uma ordem para que Joabe deixasse Urias morrer, e Joabe entende essa ordem. E então na batalha, Joabe obedece a ordem de Davi. Urias, obviamente, é cercado por inimigos, morre, e Davi então toma Betsaba como sua esposa. O marido dela já tinha morrido, ele toma ela como esposa, ela continua gerando o filho que agora não tem mais por que ele esconder que era dele, e na cabeça de Davi o problema estava resolvido. Olha só, ele comete 2 pecados muito sérios, de consequências muito sérias: um adultério e um assassinato. Ah, mas Urias morreu em batalha. Ele morreu em batalha por ordem de Davi, então Davi tem sangue em suas mãos. E ele sinceramente achou que o problema estava resolvido. Davi achou que ele tinha passado panos quentes na situação, e que ninguém ia supor que algo de errado tinha acontecido ali. Mas então Deus levanta o profeta Natã para o repreender. Deus levanta o profeta Natã para ir apontar o pecado de Davi, para dizer a Davi: olha, não é bem assim, as coisas não estão funcionando como você está achando. E então, assim diz a Bíblia, vamos ler o capítulo 12. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O que Natã disse a Davi? Natã contou-lhe uma história a Davi. Falou assim: Davi, tinha um homem muito rico, muitas propriedades, muitas posses, muitos bens, gado, ovelhas, boi, enfim, muito rico. E um homem muito pobre que tinha apenas uma cordeira, e todo o sustento que ele tinha, ele tirava dessa cordeira. E então o homem rico, certa vez, recebeu uma visita em sua casa, e ao invés de matar um dos seus bois para celebrar com aquela visita, com aquele viajante que tinha chegado, ele foi até a casa do homem pobre, tirou aquela cordeira que era a única coisa que ele tinha,
a matou e serviu a sua visita. E Davi, quando ouve essa história de Natã, ele se enfurece. Ele fala: isso é um absurdo, como é que pode uma coisa dessa? Esse homem que fez isso, esse homem rico, é digno de morte. E digo mais, o que ele roubou, o que ele tomou do homem pobre, ele vai restituir 4 vezes mais. E o que Natã responde a Davi? Então Natã disse a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Ou seja, Natã olha para Davi e diz: você é esse homem, você é o homem rico, que tinha todas as coisas que você poderia ter. Você é a pessoa que tinha bens, que tinha posses, que tinha mulheres, que tinha todo o reino de Israel e Judá à sua disposição. Você é aquele que foi sobremaneira abençoado por Deus, é aquele que recebeu muitas coisas de Deus, e foi tirar tudo que um simples homem servo seu tinha. E por causa disso agora, o teu pecado que ficou encoberto, vai ser revelado a toda a nação. Não que Natã ia sair contando o que Davi fez, mas a desgraça de Davi, a consequência do pecado dele, seria exposta a todo Israel. E daquele dia em diante, de acordo com a palavra do profeta Natã, Davi nunca mais teve paz sobre a sua casa. Davi foi um rei excelente. Israel prosperou sob o comando de Davi, sob o domínio de Davi. Israel conquistou os territórios que Deus tinha prometido. Israel foi próspera, foi um reino organizado, foi um reino forte. Mas a casa de Davi nunca teve paz depois de Davi ter cometido esse pecado. Se você for continuar a ler ali o livro de Samuel, você vai ver que começa a acontecer uma sucessão de coisas na casa de Davi, e Davi morre com uma família completamente desestruturada, com filhos em guerra, problemas de assassinato entre filhos, um filho dele quer tomar uma irmã como esposa, uma confusão generalizada acontece na casa de Davi, porque o pecado dele, que ele julgou estar encoberto, aos olhos de Deus não estava, e Deus trouxe a ele as consequências que ele merecia. E esse pecado de Davi, então, como eu disse, traz lições às nossas vidas. O que será que Deus quer nos mostrar através dessa história? O que será que Deus tem para falar conosco através desse acontecimento na vida de Davi? Bom, quem era Davi então? Era um rei, como eu disse, um dos maiores reis de Israel, o principal talvez rei de Israel, aquele que herdou um país de Saul e o fez prosperar, alguém que foi sobremaneira abençoado por Deus. O seu reinado em si foi um reinado justo. No comando de Israel, enquanto líder de Israel, ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Davi, enquanto rei, enquanto governante, ele não pecou a Deus. Você vê que Israel não toma um caminho diverso daquele que Deus tinha planejado.
Davi não é um rei que entrega o comando espiritual da nação a outros deuses, por exemplo. Não é um rei que permite a promiscuidade religiosa entre a casa de Deus e outros deuses, como outros reis fizeram. Não é um rei que desrespeitou a lei de Deus no que se refere ao comando do Estado, ao comando da nação. E ele também é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, porque ele era de fato alguém que tinha o coração quebrantado diante do Senhor. Apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, Davi foi um rei justo e foi, vamos colocar assim, contemporizando para os nossos dias, um cristão que agradava a Deus. Ele era um homem que agradava a Deus, que tinha intimidade com Deus, que orava, que se dedicava às leis de Deus, apesar dessa experiência aqui na vida dele. Ele era um homem que tinha relacionamento com Deus, e por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava o relacionamento com Deus e buscava quebrantar o seu coração diante de Deus. Mas apesar de tudo isso, ele cometeu pecados abomináveis, cometeu iniquidades abomináveis aos olhos do Senhor. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente olha esse episódio na vida de Davi, é que nós, enquanto seres humanos, pecadores, nós somos extremamente rigorosos com o pecado do outro, mas nós fazemos vista grossa para o nosso próprio pecado e para as nossas próprias falhas. Davi, quando ele é confrontado com o seu pecado, porque Natã, quando conta aquela história, ele está confrontando o Davi do seu pecado, ele está fazendo uma alegoria para o que Davi fez. Ficou claro ali, quando a gente lê a história que Natã conta, principalmente quando a gente lê em sequência do capítulo anterior, fica claro que Natã estava falando que o homem rico era Davi. Mas Davi, sem se dar conta disso, ele julga aquele homem com muito mais rigor do que ele se julgou a si próprio. Ele condena aquele homem com muito mais furor, com muito mais ódio, com muito mais apego à lei de Deus. Ele julga aquele homem com muito mais senso de justiça do que ele julga a si mesmo, porque se ele tivesse trazido para si o juízo, ele não teria feito tudo o que ele fez posteriormente. Se ele tivesse se auto-julgado a partir do momento que ele percebeu que tinha errado da primeira vez, ele não teria mandado matar Urias. Ele não teria tentado fazer um malabarismo todo para ele sair inocente, para que as pessoas não descobrissem o pecado dele. Mas ele teria de pronto se arrependido. Ele teria de pronto tentado voltar ao caminho certo e se desculpado com quem devesse se desculpar, e se arrependido e confessado seu pecado a Deus, e tentado da forma certa, buscado a orientação do Senhor para fazer com que as coisas se desenrolassem da maneira correta. Mas Davi não fez isso. E então ele julga aquele homem da história contada por Natã com muito mais rigor do que a si próprio. E nós fazemos isso. É muito fácil a gente olhar para as falhas das pessoas que nos cercam e achar que o juízo de Deus, ou achar que a condenação de Deus deve vir sobre elas, quando nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas falhas e pecados, reconhecer as nossas transgressões. É muito fácil a gente enxergar o pecado do nosso irmão, mas é muito difícil a gente fazer uma autoanálise e descobrir em nosso coração aquilo que nos afasta de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, por gentileza. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso.
Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus, no seu Sermão do Monte, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco ou o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Até aí. Muita gente tem usado esse texto de Jesus, essa mensagem de Jesus no Sermão do Monte, de forma errada. As pessoas leem ali o não julgueis e esquecem todo o resto da Bíblia. Parece que para muita gente hoje a Bíblia se resume a não julgueis, e não é bem assim. A Bíblia, Jesus, em momento algum está dizendo que nós não podemos enxergar o pecado. Pelo contrário, nos cabe, enquanto cristãos, enxergar o pecado e fugir dele. Enxergar o pecado e muitas vezes, com amor, longanimidade, mansidão, com muito temor a Deus, trazer correção aos nossos irmãos, um conselho, uma palavra de correção. A própria Bíblia nos ensina em vários momentos do Novo Testamento, quando fala da organização da igreja, a exortar quando o nosso irmão está no caminho errado. Então, enxergar o pecado e buscar a correção de Deus para nós e para os nossos irmãos, isso não é julgar, isso não é errado aos olhos de Deus, pelo contrário. Mas aqui Jesus está dizendo basicamente o seguinte: olha, lembrem-se que vocês têm pecado, lembrem-se que vocês também são pecadores. Não julguem os outros sem misericórdia e com rigor excessivo, porque um dia talvez vocês dependerão da misericórdia. Não olhem para os seus irmãos com um olhar de quem é perfeito, porque vocês também possuem falhas. Não enxerguem no próximo de vocês pecados e os apontem, quando vocês também são pecadores. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós não podemos ser como Davi, pessoas que não conseguem enxergar a trave, ou seja, o objeto imenso que está nos nossos olhos, mas nos julgamos no direito de menosprezar um irmão, julgar o irmão, afastar o irmão de um convívio, ou de privar o irmão de qualquer coisa que seja porque ele tem um pecado. O que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos ter misericórdia para com o pecado das pessoas, porque nós também somos pecadores. O que Jesus está nos ensinando é que todos nós carecemos da mesma misericórdia e da mesma graça de Deus, e que nós não podemos nos sentir superiores, nós não podemos nos sentir que nós somos perfeitos demais para excluir pessoas, ou para achar que as pessoas não têm o direito de arrependimento, de perdão, ou achar que as pessoas não são merecedoras de algo em Deus, porque elas pecam. Haja vista que todos nós somos pecadores. Quando Davi acha que ele pode entregar muito juízo, ou condenar aquela pessoa muito juízo, ele se esquece que ele próprio tinha traído a si o juízo de Deus. Quando nós achamos que as pessoas merecem muito punição de Deus, nós nos esquecemos que nós também merecemos a punição de Deus, porque nós pecamos todos os dias, nós pecamos sempre, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus diariamente. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido fulminados, assim diz a Bíblia. Como eu disse, é muito fácil olhar o cisco que está no olho do irmão e se esquecer da trave que está nos nossos olhos. A gente aprende com essa história de Davi, a gente aprende com a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, que nós devemos ofertar mais misericórdia às pessoas, que nós devemos ser
agentes da misericórdia de Deus, que nós devemos ser aqueles que pregam a palavra de misericórdia, uma palavra de arrependimento sim, mas também uma palavra de misericórdia, não uma palavra de condenação, porque não nos cabe condenar, mas nos cabe levar o evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, tal qual nós precisamos de arrependimento diário. O juízo que nós decretamos sobre a vida das pessoas, o rigor do juízo que nós decretamos sobre a vida das pessoas é o mesmo que nós estamos atraindo para nós. Se nós não temos misericórdia para com as pessoas, nós estamos nos colocando na posição de seres perfeitos, nós estamos nos colocando na posição daquele que julga, ou seja, nós estamos nos comparando a Deus. Que a gente aprenda que precisamos de arrependimento assim como qualquer outra pessoa, que precisamos confessar os nossos pecados a Deus assim como qualquer outra pessoa, e que não é porque nós já uma vez conhecemos a Jesus que nós somos melhores do que alguém, e que as pessoas ao nosso redor são piores do que a gente. Amém? O que mais nós aprendemos com esse episódio da vida de Davi? Que nós não devemos rejeitar a repreensão de Deus. Quando uma falha nossa é trazida à tona, nós precisamos ser humildes, ter humildade e reconhecer o nosso pecado, a nossa falha. Precisamos reconhecer que de fato nós estamos errados. Veja, da mesma forma que não nos cabe julgar ninguém, da mesma forma que não nos cabe condenar pessoas, que não nos cabe trazer juízo às pessoas, é nosso dever, enquanto cristãos, aceitar quando nós somos repreendidos e puxam a nossa orelha, independentemente de quem esteja nos repreendendo, independente de quem esteja trazendo a palavra de repreensão para as nossas vidas. Natã, o profeta, é óbvio que ele tinha pecados, que ele era um homem pecador, assim como nós, porque o único, nós sabemos, o único homem que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, que não teve pecados foi Jesus. Todos nós pecamos. Então Natã também tinha pecados. Davi poderia, enquanto rei, chamar os seus servos e dizer o seguinte: olha, investiguem a vida de Natã, observem Natã, dia e noite, e encontrem nele uma falha, uma que seja, qualquer uma, e me avisem. E munido dessa informação, então Davi poderia chamar Natã à sua presença e dizer: quem é você para estar me repreendendo? Você também pecou? Quem é você para trazer palavra de correção sobre a minha vida? Se você fez isso, isso e isso, meus servos estão sabendo, olha aqui as testemunhas, está tudo documentado. Davi poderia fazer isso. Ou então Davi poderia olhar para Natã e dizer assim: quem você pensa que é para estar me repreendendo? Eu sou o rei, eu sou o homem segundo o coração de Deus, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho muito mais experiência com Deus do que você, eu sou crente há muito mais tempo do que você. Enfim, Davi poderia ter trazido uma série de justificativas, ele poderia trazer uma série de empecilhos, ele poderia colocar várias coisas entre ele e o profeta. Ele poderia, inclusive, enquanto rei, ter mandado matar o profeta e ter falado: porque você me repreendeu, você nunca mais vai viver, vai pisar nessa terra. Mas não. A Bíblia fala que quando Davi recebe toda a repreensão de Natã, quando Natã despeja sobre Davi todas as coisas que Deus tinha mandado entregar, a única coisa que Davi fala, a única, está lá no versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tudo bem, ali no começo dessa história toda, Davi poderia já ter se arrependido e ter retornado à rota correta, mas ele não fez. Acontece que quando ele é confrontado do seu pecado, ele se arrepende. Quando ele é confrontado do seu pecado,
ele então quebranta o seu coração, e ele reconhece que estava errado, ele reconhece que ele não tinha feito certo aos olhos de Deus, que ele precisava de arrependimento e de conversão de rota, que ele precisava trazer a situação de volta para o centro da vontade de Deus e fazer o que era o certo. Ele se arrepende verdadeira e genuinamente, e ele recebe a correção de Natã com um coração humilde, mesmo, como eu disse, mesmo sendo rei, mesmo podendo fazer várias coisas aqui, mesmo podendo se vingar, mesmo podendo fazer o que ele quisesse na posição que ele estava, ele humildemente se submete à palavra do profeta, porque entende que a correção não vinha do profeta em si, mas vinha do próprio Deus, e humildemente se arrepende e pede perdão a Deus, e diz: pequei contra o Senhor. A gente precisa ter esse mesmo espírito, essa mesma humildade para reconhecer que falhamos e que precisamos ser corrigidos. Quando a gente vai vivendo muito tempo com Deus na igreja, e a gente vai ganhando rodagem, quilometragem de crente, muitas vezes a gente vai construindo uma crosta em nós mesmos. E eu falo isso de experiência própria. Eu sou, apesar de jovem, eu sou cristão desde que eu nasci praticamente. Minha família se converteu, eu tinha 1 ano e pouquinho, então eu fui criado desde sempre à luz da Bíblia, fui ensinado à luz da Bíblia, e em várias oportunidades, eu deixei toda essa carga trazer arrogância ao meu coração, e muitas vezes em que eu fui repreendido, eu não aceitei repreensão, porque é comum a gente achar que a gente é crente demais para ser repreendido, que a gente é bom demais, que a gente faz coisas boas demais, ou que nós somos espirituais demais. É comum a gente achar que a nossa posição nos permite ser arrogantes, e da mesma forma que a gente julga, a gente não nos deixa ser repreendido. É muito comum isso encher nosso coração e subir a nossa cabeça todas essas coisas. Mas Davi, ele nos demonstra um exercício de humildade, que nós devemos exercitar todos os dias. Lá em Provérbios 15, no versículo 31 e 33, vai dizer que o sábio é aquele que ouve a repreensão, e que a humildade daquele que se submete à repreensão, ela precede a honra. Ou seja, aquele que se julga digno de honra, aquele que se julga irrepreensível, aquele que não aceita a repreensão, esse é aquele insensato, é o que não é sábio. Mas o sábio, que um dia será honrado por Deus, é aquele que humildemente se submete à repreensão, porque reconhece, assim como Davi, que a repreensão não vem de pessoas, mas vem do próprio Deus. Em Provérbios 13, 18, vai dizer que a pobreza e a vergonha acompanham aqueles que rejeitam a repreensão. Quando nós somos arrogantes e rejeitamos a correção de Deus, nós somos punidos por Deus com a desonra, com a vergonha. Nós somos punidos por Deus com a desgraça em nossas vidas. Mas o mesmo texto diz que aquele que aceita a repreensão será honrado por Deus. Não honrado como nós imaginamos, colocado num pedestal, e olha como ele é bacana, ele está sendo honrado por Deus, não é isso. Mas receber a honra de Deus é ser abençoado por Deus, é ter comunhão com Deus, é desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Em Provérbios capítulo 1, do versículo 23 ao 31, é um texto muito forte. Diz que quando nós recusarmos a repreensão de Deus, recusarmos o conselho de Deus e a adversidade, ou seja,
a desonra da nossa insensatez chegar, Deus rirá de nós, zombará da nossa vergonha. O que isso quer dizer metaforicamente? O que isso metaforicamente está dizendo? Que Deus não tem compromisso com aqueles que rejeitam a sua repreensão, que Deus não tem compromisso em nos livrar das consequências desastrosas do nosso coração insensato e arrogante. Deus não tem obrigação nenhuma de nos livrar das consequências que nós atraímos para nós quando nós rejeitamos a repreensão de Deus. E a Bíblia fala nesse texto de Provérbios capítulo 1, que nós buscaremos a sabedoria e a repreensão. Nós clamaremos para Deus: Deus, por favor, me repreende então. E Deus não se fará achar, porque uma vez nós tivemos o coração arrogante e não aceitamos ser repreendidos por Deus. Nós clamaremos para Deus falar conosco, então nos repreender, e Deus fechará os ouvidos para nós, porque nós fomos arrogantes. Em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 4 a 11, também vai dizer que Deus, enquanto Pai, que nos tem como filhos, por amor nos repreende. Ele nos repreende porque nós somos seus filhos e porque Ele nos ama. Ele nos quer no caminho correto. E então Ele vem para reorganizar a nossa vida. Ele vem para reorientar a nossa rota e nos fazer caminhar pelo caminho correto. Porque Ele nos ama. E a Bíblia até diz: porque nós somos filhos e não bastardos. Ou seja, porque nós somos adotados como filhos por Deus, porque nós não vivemos por aí a esmo sem um pai, mas porque nós temos um pai. Ele nos repreende, Ele nos corrige, Ele nos exorta, e isso a princípio não é motivo de alegria. Quem é repreendido não fica alegre a princípio, mas quando nós entendemos que a correção é para o nosso bem, e então vemos o reflexo disso nas nossas vidas, então nós podemos nos alegrar em Deus, porque nós estamos sendo corrigidos. Amém? O cristão, então, ele está sempre disposto a ser repreendido, ele está sempre disposto a ser reorientado para o caminho correto. Não importa quem nos traz a palavra de repreensão, o que importa é se essa repreensão é bíblica, porque se for, nos edificará. Nós não devemos olhar para quem nos repreende, mas devemos entender que independentemente de onde vier, ou de onde estiver vindo a repreensão, se ela for bíblica e nos edificar, então é Deus, o próprio Deus, quem nos repreende. Não era Natã quem falava com Davi, era o próprio Deus. Não é um homem de carne e osso que fala conosco quando nós somos corrigidos e repreendidos por Deus, mas é o próprio Deus que fala conosco. Amém? E é justamente por isso então, que não nos cabe trazer juízo, e nos compete, com toda a humildade, aceitar as repreensões que Deus traz às nossas vidas. Amém? O que mais que Deus fala conosco através disso, através dessa passagem bíblica? Que Deus perdoa os nossos pecados, e glória a Deus por isso. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas Ele também não nos isenta das consequências dos nossos erros. Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Veja, quando Davi reconhece então que pecou, e diz: pequei contra o Senhor, Natã responde a ele: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. O que Natã estava falando a Davi? Deus já perdoou o seu pecado, e apesar de você merecer, porque você mesmo disse que você merecia, quando você julgou aquele homem rico, você não vai morrer. Deus já perdoou o seu pecado. Mas Natã continua: todavia, ou seja,
apesar disso, com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. O pecado de Davi trouxe consequências. Além dele, a partir daquele momento, nunca mais ter paz sobre a sua casa, o filho que Betseba esperava, que era fruto daquele pecado, ele foi ferido por Deus com uma doença gravíssima, e posteriormente, se a gente for continuar a ler o capítulo ali, ele morreu. Porque muito embora Deus tenha perdoado Davi, e o tenha livrado da culpa perante a condenação eterna, as consequências do erro de Davi permaneciam aqui em terra. As consequências da falha de Davi não podem ser apagadas, não podiam ser apagadas. Da mesma forma como nós falhamos e pecamos, Deus, Ele é misericordioso, bondoso e nos ama a ponto de perdoar os nossos pecados, mas Ele não tem compromisso nenhum em nos livrar das consequências dos nossos erros. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso, porque Deus livrou de nós a condenação eterna que nós merecíamos, porque Deus não vai mais nos levar ao inferno, não vai mais nos condenar ao inferno, mas Ele nos trouxe a redenção, por meio do sacrifício de Jesus, glória a Deus, porque a condenação ao inferno, que nós merecíamos, não está mais sobre as nossas vidas, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda assim, o nosso pecado em terra traz consequências. Glória a Deus, porque é assim como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, todas as coisas já passaram e tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus, porque nós não vamos mais enfrentar o inferno. Glória a Deus, porque nós não vamos mais ser lançados no lago de fogo. Mas ainda assim, precisamos entender que vamos enfrentar as consequências do que nós fazemos de errado. Um criminoso que se arrepende e entrega sua vida a Deus no seu cárcere, não vai ser automaticamente libertado por Deus da prisão porque ele se converteu. Uma pessoa que passou anos e anos entregue a um vício, não vai ser automaticamente curado por Deus das consequências que o seu vício deixou em seu corpo. Uma pessoa que adulterou, não vai ser, por mais que se arrependa, não vai ter aquela situação simplesmente apagada da sua vida. Não vai ter aquele episódio simplesmente apagado da sua vida e vai poder seguir a sua vida ali como se nada tivesse acontecido. Quando nós mentimos, por mais que nós nos arrependamos e Deus perdoe os nossos pecados, as consequências da nossa mentira, a falta de confiança que as pessoas vão passar a ter em nós, tudo isso Deus não tem compromisso em nos livrar. É por isso que o pecado nunca vai compensar para nós que entendemos essa verdade. É por isso que nós devemos fugir do pecado todos os dias. É por isso que em todas as circunstâncias nós devemos evitar de fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porque apesar de não haver mais condenação sobre nós, no que se refere à eternidade, Deus não tem compromisso nenhum em apagar aquilo que a gente faz de errado aqui da terra. Deus não tem compromisso nenhum em apagar as consequências dos nossos erros. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados passados, presentes e até os pecados futuros. Efésios 1:7 vai dizer que pelo sangue de Jesus nós somos regenerados e nós somos livres, libertos da condenação eterna. Esse sangue, ele continua trazendo perdão aos nossos pecados, e independentemente do que fizermos, Deus continua perdoando todos os nossos pecados.
Mas veja, a Bíblia também nos ensina que o pecado ele gera consequências espirituais, que é a morte e o afastamento de Deus. Em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E em Romanos 3:23 vai dizer que porque nós pecamos, nós somos destituídos da graça de Deus. Por mais que o nosso arrependimento gere reconciliação, toda vez que nós pecamos, invariavelmente, nós estamos atraindo para nós morte e destituição da graça de Deus. É óbvio que nós estamos em Cristo, é óbvio que nós vamos viver toda a eternidade, como eu disse, é óbvio que Deus já perdoou todos os nossos pecados confessados, mas ainda assim o salário do pecado continua sendo a morte, o salário do pecado continua sendo a desgraça, o salário do pecado continua sendo a destituição da graça de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos entregando a nossa vida mais uma vez à morte. Nós estamos entregando a nossa vida mais uma vez à destituição da graça de Deus. É por isso, então, que devemos fugir do pecado, porque as consequências virão. O arrependimento nos traz o perdão, mas as consequências virão sobre as nossas vidas. Em Gálatas 6:7 vai dizer: de Deus ninguém zomba, porque o que nós semearmos, nós também colheremos. De Deus ninguém zomba, ninguém pode enganar a Deus, ninguém pode enrolar Deus, trapacear Deus. Não existe jeitinho brasileiro com Deus. Se nós plantamos pecado, falhas, iniquidades, se nós plantamos morte, colheremos na nossa vida morte. Se nós plantamos desgraça, colheremos desgraça. Se nós plantamos aquilo que é errado, é impossível que nós venhamos a colher bênçãos de Deus ou coisas boas de Deus. Repito, que isso fique muito claro. O perdão de Deus nos alcança cada pecado confessado, mas de Deus ninguém zomba. Se plantamos pecado, vamos colher desgraça. Se plantamos falhas e pecados e transgressões, não é impossível que venhamos colher algo diferente disso. É por isso que pecado não é cartão de crédito. Aliás, perdão não é cartão de crédito. Não é porque Deus nos perdoa assim, como nós lemos, como nós comentamos nos outros versículos, como eu falei anteriormente, não é porque Deus nos perdoa que nós temos um cartão de crédito do perdão, que toda vez que nós pecamos nós estamos passando aquele cartão de crédito, colocando na conta. A gente não pode achar que porque o perdão de Deus nos alcança cada vez que confessamos os nossos pecados, que a gente não precisa se atentar ao pecado, que a gente não precisa lutar contra isso. É por isso que nós não podemos achar que basta se arrepender e está tudo certo. Não foi assim com Davi, e não é assim conosco. Não é só, depois eu me arrependo e está tudo certo. Não é só, depois eu oro a Deus e está tudo resolvido. As marcas, as consequências do que nós plantamos, do nosso pecado, nos acompanham, porque de Deus ninguém zomba. E ali em Gálatas vai dizer: se nós plantamos da carne, então colhemos da carne, e se nós plantamos do Espírito, então colhemos do Espírito. Em Provérbios 22:8 vai dizer que quem semeia injustiça colhe desgraça. E a injustiça nada mais é do que a iniquidade e o pecado. Se plantamos pecado, colhemos desgraça. Mas se plantamos uma vida de santidade aos olhos de Deus, uma vida de quem busca acertar o alvo, de quem busca fazer o certo, então nós colhemos da graça de Deus. Amém?
Uma última coisa que a gente pode extrair desse texto é que é muito importante que a gente esteja vigiando, que a gente esteja atento, porque a queda, o falhar, o tropeçar, o cair, é algo que nos ronda todos os dias. O pecar, o desviar da rota, é algo que está ao nosso derredor, é algo que está nos cercando. E é muito fácil para nós, enquanto seres humanos corrompidos pelo pecado, nos deixar levar pelas nossas iniquidades, nos deixar levar pelos nossos pecados. Davi, ele se encontra nessa situação por causa de um pequeno deslize, por causa de uma situação muito pequena, que poderia não ter feito diferença nenhuma na vida dele. Se durante aquele passeio pelo palácio, se os seus olhos encontram Betsaba, e ele enxerga aquela mulher ali desnuda tomando banho, e automaticamente se concentra no propósito, e segue firme na sua rota, ele evita todo esse problema na vida dele. Mas porque ele não vigiou os seus próprios olhos, porque ele não vigiou o seu próprio coração, mas porque ele se deixou levar pelas suas paixões carnais, então ele cai em desgraça. E é por isso que Deus nos alerta, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que aquele que julga estar em pé, veja para que não caia, vigie para que não caia. É por isso que a Bíblia nos ensina para que oremos sem cessar, para que vigiemos as nossas vidas, o nosso coração, para que estejamos todos os dias, 24 horas por dia, atento às nossas próprias vidas, vigiando as nossas próprias vidas, para que a gente não caia em desgraça. É muito perigoso a nós cristãos viver só por viver, sem prestar atenção no que nós estamos fazendo, pensando, sentindo, nas nossas vontades, nos nossos impulsos. A gente precisa estar atento a tudo isso, porque, como eu disse, um pequeno deslize na vida de Davi o levou à desgraça, um pequeno deslize nas nossas vidas pode nos levar à desgraça e a caminhos tortuosos. E aqui nesse ponto não tem absolutamente nada, nenhum pré-requisito que nos faça mais fortes ou menos fortes. Não tem absolutamente nada aqui que pode nos ajudar a nos blindarmos desse pequeno deslize. Não é o nosso tempo de igreja, não é o nosso conhecimento de Bíblia, não são as nossas experiências com Deus, não é o quanto nós sabemos ou deixamos de saber, o quanto nós oramos ou deixamos de orar. Nada disso aqui faz diferença, porque se fizesse diferença, Davi não tinha caído aqui nisso tudo. Como eu disse, Davi era um homem abençoado, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que era um exemplo de cristão, um exemplo de rei, um exemplo de servo de Deus, mas todos esses predicados não fizeram diferença quando o pecado o tentou. Nada disso o blindou de ser tentado pelo pecado, nada disso o fez mais forte contra o pecado, nada disso o fez resistir, a partir do momento que ele não vigiou o seu próprio coração. Não é porque a gente está há muito tempo na igreja, ouvindo há muito tempo a palavra, conhecendo há muito tempo a Deus, que o pecado vai nos tentar de forma mais fraca. Se não estivermos vigiando, independentemente de quem somos, da nossa posição, do nosso conhecimento de Bíblia, independentemente de tudo isso, se não estivermos vigiando,
o pecado vai nos levar à desgraça, vai nos fazer cair. Nada disso nos livra da queda e das consequências desastrosas que o pecado tem para as nossas vidas. É por isso que, repito, aquele que julga estar em pé, aquele que acha que está de pé, que está firme com Deus, que não está vivendo de pecado, que não está vivendo na desgraça do pecado, vigie, cuide, para que não venha a cair. Amém?